Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos explorar o Notebook LM voltado para o setor comercial, o setor de vendas, onde aqui eu já deixei preparado várias fontes que vão servir como uma consulta. Por quê? Porque perceba que eu trouxe diversos tópicos: automação de vendas, comercial e vendas, dicas para elaborar uma estratégia comercial, processos para a gestão comercial. Então, eu peguei essas fontes que eu julguei seguras e com base nelas eu poderia fazer algumas perguntas para entender melhor sobre aquilo que eu preciso. Então, nós iremos utilizar esse notebook como um grande guia para as nossas dúvidas dentro do setor comercial. Perceba que ele já gerou um resumo aqui com base no que ele entendeu que há dentro de todas as nossas fontes, né? Um breve resumo mesmo. E nós já poderíamos utilizar desse ambiente para sanar nossas maiores questões e entender a fundo alguns tópicos, como por exemplo, eu poderia perguntar quais são as ferramentas mais eficazes atualmente para a automação de vendas. Esse tipo de informação consta dentro de alguma dessas minhas fontes, então com base nisso ele vai conseguir me trazer essa resposta. Olha só, então aqui ele já pontuou para mim, né, uma resposta bem estruturada, uma resposta bem elaborada inclusive, e sempre nos mostrando de onde e de que ambiente da nossa fonte essa informação foi extraída. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dúvidas, então o Notebook LM me trouxe uma resposta, mas eu fiquei um pouquinho confusa. Será que isso está certo? Será que está verificado? Então, para que a gente nunca tenha essa insegurança em relação a esses resultados, a gente consegue vir aqui, por exemplo, uma vez que eu clico, ele me leva exatamente ao trecho em que isso foi falado, em que isso foi explicado. Então, a gente nunca tem dúvida em relação às respostas que ele está nos fornecendo, justamente porque a gente consegue visualizar esse trecho dentro da nossa fonte. Eu poderia perguntar também de que forma a automação poderia melhorar a precisão das previsões de venda. Então, essa é uma dúvida que pode surgir muito tranquilamente no dia a dia das pessoas que trabalham com vendas, e com base nas informações que nós já inserimos aqui, nós poderíamos ter acesso e uma clareza em relação a esse tópico, tá? Então aqui ele já trouxe pra gente, ó, que a automação melhora a precisão das previsões de venda de forma fundamental, transformando o processo em uma gestão baseada em intuição ou registro atrasados para uma gestão orientada por dados precisos e em tempo real, sempre nos dizendo de onde que ele extraiu esses tópicos, ok? Então a gente tem sempre essa segurança e essa validação, o que torna tudo muito mais seguro aqui dentro do Notebook LM. Mas não acaba por aqui. Além dessa interação direta que nós temos com o chat, onde inclusive ele nos dá algumas sugestões de perguntas que nós poderíamos fazer, tá? Por exemplo, aqui ele sugeriu que a gente fizesse uma pergunta voltada a como a tecnologia e dados impactam a estrutura e a eficiência dos departamentos comerciais e de vendas. Por quê? Porque ele entende que com base nessas fontes, essa é uma dúvida e uma questão que poderia surgir, um tema que nós poderíamos ter curiosidade em entender mais. Então ele já sugere aqui, tá? Uma vez que eu cliquei, ele já está elaborando para mim essa resposta também. E mais uma vez, nos traz aqui de uma maneira bem estruturada e clara, ok? Bom, então essa é uma das formas, né? Um pouquinho de como a gente consegue interagir com essa parte do chat, que é a nossa interação direta com o Notebook LM. Mas a ferramenta não se resume a essa conversa. Nós também temos a parte de estúdio aqui no canto direito, onde nós temos algumas outras funcionalidades, como por exemplo, o resumo em áudio. Eu poderia solicitar que o Notebook LM criasse um resumo em áudio, como se fosse um podcast, duas pessoas conversando sobre o meu tópico, para que eu conseguisse acessar esse meu conteúdo de outra perspectiva. Eu já vou solicitar aqui que ele gere, porque demora alguns segundinhos. Também temos o resumo em vídeo, que por sua vez, além de trazer uma base falada, ele também traz recursos visuais, como se fosse uma apresentação, onde a gente vai conseguir ouvir sobre o nosso tema e também ter acesso a como se fossem uns slides, tá? Então, logo mais eu mostro para vocês também. Enquanto isso, vamos explorar o nosso mapa mental. Ele consegue gerar para a gente um mapa mental de uma maneira bem legal, com várias ramificações, onde nós podemos ir abrindo essas ramificações e entendendo os tópicos, todos os tópicos e subtópicos que existem dentro desse nosso tema. Olha só que legal.
Então aqui, por exemplo, gestão e estratégia comercial e de vendas. Então a gente tem aqui, ó, a primeira ramificação, que é estratégia comercial. Então se eu quiser saber mais sobre estratégia comercial, planejamento, eu abro aqui e com base nisso eu vou vendo a parte mais de conceito, importância, níveis de elaboração, a relação com o marketing, tá? A parte de automação de vendas, onde dentro dele tem o que é e qual é o objetivo, caso a gente queira entender um pouco mais sobre isso inicialmente, quais são os benefícios da automação de vendas, a diferença do marketing, tá? Então, se a gente abrir todas as ramificações, vocês vão perceber que ao final fica um conteúdo bem extenso, porém de uma qualidade absurda, tá? Eu posso dar um zoom aqui e vocês conseguem ter essa noção de que a qualidade não diminui, apesar da quantidade de informações que ele nos traz aqui, ok? Além de mapa mental, nós temos também relatórios, que são de diversos temas, que são de diversos formatos. Olha só, a gente pode solicitar a criação de um relatório do zero, é um relatório personalizado, onde a gente explica o tom, a maneira que ele deve ser escrito. Temos o documento de resumo, que é o mais utilizado. O documento de resumo basicamente vai consolidar todo o que está sendo falado e trazer para você uma visão geral dessas suas fontes. Mas nós temos também o guia de estudo, que é um tipo de relatório que é criado para lhe ajudar a entender e absorver esse conteúdo como se fosse um estudo do tema mesmo. E temos o post de blog, que é mais voltado para artigos, para coisas que serão publicadas, o conteúdo que será publicado. Eu vou solicitar o documento de resumo, que é para a gente ter essa visão mais geral em relação ao nosso tema. Então, eu seria aqui diversas fontes, 10 fontes, né, na verdade, que trabalham de uma maneira bem abrangente sobre esse nosso tópico de gestão comercial, vendas e também automação. E, com base nesse relatório, eu vou conseguir entender um pouquinho de tudo que está sendo dito aqui dentro. E olha só como que ficou. Então, aqui ele já traz um briefing, um sumário executivo, os principais insights do nosso tema, os fundamentos de estrutura comercial e de vendas. Então, tudo bem estruturado, bem detalhado, onde uma vez que nós temos acesso a esse conteúdo, a gente já consegue ter uma noção muito boa sobre tudo o que está sendo dito aqui dentro de todas essas fontes, ok? Bom, eu vou já solicitar também o nosso resumo em vídeo, porque assim como o resumo em áudio, ele leva uns minutinhos a mais para ficar pronto. Enquanto isso, deixa eu apresentar para vocês um outro recurso que nós temos que facilita muito o nosso aprendizado e a nossa compreensão dos nossos tópicos, que são os cartões didáticos. Os cartões didáticos, eles basicamente servem para testar o nosso conhecimento, onde ele vai nos apresentar um cartão que tem uma pergunta na frente e a gente vai tentar responder essa pergunta. Uma vez que a gente respondeu, a gente consegue virar e ao verso desse cartão tem a resposta, onde a gente consegue comparar e entender se chegou perto, né? Se está ali dentro daquilo que nós pensávamos ser a resposta. E olha só que legal. Então aqui ele já vai trazer para a gente o cartãozinho que tem a pergunta na frente. Então, o que é automação de vendas? Eu vou pensar em uma resposta e depois que eu pensei nessa resposta, eu poderia vir aqui e visualizar de fato. Então aqui ele diz, perceba que ele gerou 76 cartões, né? Enfim, todos eles contendo uma pergunta sobre o tema. Eu posso sempre vir aqui e checar. Caso eu tenha ficado com alguma dúvida em relação à resposta que ele me trouxe, eu posso pedir para explicar. Então ele vai me explicar, ele vai trazer aqui para dentro do chat, já como se fosse um prompt, né? Explica esse assunto com mais detalhes e ele vai elaborar ainda mais para que nunca fique dúvida alguma, ok? Além dos cartões didáticos, nós temos o nosso teste também, que é uma outra forma de testar o nosso conhecimento. Só que, por sua vez, o teste ele vem em formato de múltipla escolha. Olha só que interessante. Então, aqui ele já traz essa pergunta, perceba que ele gerou 10 perguntas para que a gente teste esse conhecimento. Inclusive, essa quantidade a gente consegue personalizar, tá? Dizendo se ele gera mais ou gerar menos. Conseguimos fazer isso antes da solicitação. Como eu só cliquei, ele fez aqui uma quantidade padrão, eu diria, tá? Então aqui a pergunta, se você tiver com dúvidas, você poderia pedir uma dica. Então ele dá uma dica aqui pra gente, tá? Marcou correto, ele diz qual é a correta, marcou errado, ele diz qual é a errada. Poderíamos fazer isso com as 10 questões e dessa forma a gente já consegue ter uma noção bem legal em relação
a esse nosso assunto, né, da gestão comercial e se nós estamos ou não dominando o tema. Bom, o nosso resumo em áudio já foi gerado. Vamos ver como que ficou essa troca, essa conversa de duas pessoas em relação ao nosso tópico. Sabe, quando a gente pensa na figura do vendedor, a imagem que vinha à mente era, sei lá, a do carisma puro, da lábia, do instinto, né? Aquela pessoa que vendia gelo para esquimó. Mas hoje, essa imagem parece anacrônica. A conversa agora é sobre CRM, KPIs, automação, funil de vendas. Parece que a venda virou uma engenharia. Sim, mas eu diria que é ainda mais profundo, sabe? Não é que a engenharia substituiu o carisma. Ela deu ao carisma uma mira laser. O instinto que antes era um tiro no escuro, hoje ele é validado por dados, o que o torna infinitamente mais poderoso. A gente saiu de uma era artesanal para uma arquitetura comercial de alta precisão. Bom, acho que já deu para entender um pouquinho de como que funciona e o poder, né? Visualizar um pouquinho do poder dessa funcionalidade. Isso aqui consegue revolucionar muito a forma como as pessoas aprendem determinados conteúdos. Muitas pessoas têm uma facilidade em aprender com a escuta. Então, através desse recurso, isso funcionaria de uma maneira excelente. Vamos checar agora o resultado desse nosso vídeo, né, que eu falei para vocês inicialmente, que vinha acompanhado de um áudio e também de representações mais visuais. Olha só. Sabe como é, né? Gerenciar uma equipe de vendas muitas vezes parece que é mais arte do que ciência. Aquela mistura de intuição, um pouco de sorte e muito, muito feeling. Mas e se desse para transformar essa incerteza toda num motor previsível? Um motor de alta performance? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Um plano prático para deixar o achismo de lado e construir um sistema de vendas com base em dados e estrutura. Bora lá? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o problema, que é essa gestão no feeling. Depois, vamos direto para a solução. Por que a estrutura é tão importante? Como montar a equipe e, claro, o pipeline de vendas. E para mostrar que funciona na prática, vamos analisar um caso real de sucesso. No final, a gente ainda vê quais são as armadilhas mais comuns nesse caminho. Então, para começar, vamos falar de um cenário que é bem comum em muitas empresas, a tal da gestão no feeling. É aquele ambiente onde as decisões são tomadas mais na base da intuição do gestor. Bom, então é assim que é estruturado os nossos resumos em vídeo, né? Onde ele traz ali pra gente esse resumo mesmo do nosso conteúdo, ao mesmo tempo que tenta mostrar pra gente de uma maneira mais lúdica também, para que a absorção do tema fique mais gostosa, fique mais natural, ok? São várias as formas que nós temos de utilizar. Esse aqui foi um exemplo voltado a esse tópico, mas vocês conseguem utilizar o LM de várias formas possíveis, tá bem? Bom, até o próximo vídeo.